Olá, amigos, bom dia. Estamos no dia 29 de dezembro de 2022, às 5h30 da manhã. São 5h30. Eu acordei às 4, mas preparei a redação para que não cometesse nenhum equívoco durante este que será o último capítulo desta novela, que já deve estar tediosa para vocês, embora para mim não seja. Devo confessar que foi um dos acontecimentos que mais marcaram a minha vida. Foi realmente algo, vamos dizer assim, extremamente valioso para que eu tomasse um destino completamente diferente do que ocorreria se eu ficasse na Igreja Matriz de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, Dom Mauro foi a porta que se abriu para a minha vida atual. Do contrário, eu estaria lá ajudando o vigário atual. Troca-se de 4 em 4 anos. Só Padre Roberto foi deixado lá por Dom Manuel 25 anos. Então, assim, acontecia aquilo que deveria acontecer. Então, graças a Deus, Dom Mauro apareceu da minha vida. Mas vamos então concluir e nos próximos vídeos responderei perguntas. Um dos visualizadores me perguntou qual a série seguinte. Não farei uma série. Eu não tenho, assim, não me vem a inteligência. Não é algo pensado, criado inteligentemente. Eu tenho a informação. Essa informação surge na minha mente. Surge, aparentemente, da fonte cósmica da informação. E eu somente sigo. Então, o que eu não tenho agora, nada, é um vazio. E esse vazio será preenchido por perguntas. Vários alunos fizeram perguntas. E eu responderei essas perguntas em vídeos. As mais importantes, é lógico. Então, vamos ao nosso último vídeo sobre o fenômeno Dom Mauro Morelli e a inusitada, inesperada união maçonaria e Igreja Católica. Já dissemos no vídeo anterior que Dom Mauro concluiu ter um inimigo cuja ousadia era ilimitada. Também sabia que estava contando com a cooperação da maçonaria do Duque Caxiense. Isto me tornava imensamente forte, pois a maçonaria entende de revoluções. Em uma mesma semana, leu o meu jornal, o editorial Bode, na terça, onde eu dizia haver presenciado, logo embora usasse um pseudônimo, Zafanato Paneá, ele sabia quem era, pois só haviam 8 pessoas no encontro, no jantar da Santa Teresinha, no qual eu havia presenciado, repito, em um encontro com ele, na terça-feira, o impagável anúncio. Eu encontrei com ele não na terça. Ele leu na terça, que eu dizia haver presenciado em um sábado. O impagável anúncio de que pagaríamos muito bem a quem quer que nos trouxesse um antídoto contra o olhar mortal do prelado católico. Era um absurdo inominável, insuportável. Na quarta, que era o dia seguinte, saía a segunda e última publicação, a matéria que eu chamava O Evangelho das Comunidades Eclesiais de Base, em quadrinhos, jogando patrões contra empregados de um modo tão grosseiro que até o mais ignorante roceiro entenderia que a revolução marxista armada e assassina estava em curso, conduzida por Dom Mauro Morelli. Marcou de pronto, já foi dito, uma reunião de lideranças cujo objetivo não era outro a não ser me dar o merecido castigo e demonstrar a sua força, a sua autoridade. Ele era Vicarius Filius Dei, ou seja, estava ali no lugar do Filho de Deus. Nosso pequeno e combativo grupo ajuizou que eu havia ido longe demais.
se arrependeu do que havíamos feito, pediu para que eu não comparecesse ao encontro. Eu achava que isto era completamente errado e não acedi. A minha negativa foi inamovível. Contudo, armaram um espetáculo que me contaram, ali planejaram, no qual eu não apareceria como membro do conselho paroquial, apenas como frequentador das missas e outras cerimônias litúrgicas de menor importância. Ora, meu Deus do céu, isso era uma tolice, isso chegava a ser infantil. É claro que Dom Mauro desmantelaria este circo com toda a facilidade, pois ele sabia muito bem quem eu era, quem era o inimigo verdadeiro, qual o poder que eu possuía dentro da paróquia, e que era aquele o momento de me conter a todo custo. O meu amigo motorista disse, ao sair daqui, ele me disse que não precisava de mim, e disse, hoje eu conquistarei a matriz de Santa Teresinha. Ele sabia que era uma guerra. Bom, na manhã do domingo, como ele havia determinado, às 9 horas da manhã o Salão Nobre estava lotado. Havia gente em pé. Todo mundo queria ver o bispo. As 4 fileiras iniciais, defronte à mesa do bispo, tinham colocado uma mesa grande, onde vários papéis estavam. Cada maço de papel era de posse de um dos dirigentes pastorais. Então, cada agente pastoral iria pegar o seu maço de papel e entregar ao bispo e, verbalmente ou não, com uma cópia, prestaria contas. Então, as 4 primeiras fileiras foram reservadas para as lideranças paroquiais. O professor Edmundo, pelo contrário, colocou a cadeira dele à parte, de lado, vendo assim o bispo à sua direita e a plateia à sua esquerda, se apresentando como preposto vicarial, cargo que era efetivamente meu. Mas ele seria capaz de se fazer passar por mim, pois estava a par de tudo, absolutamente tudo o que eu fazia. Foi neste cenário, em alguma das cadeiras restantes, cerca de 60, que eu sentei junto com a minha esposa, vestido normalmente, discretamente, para parecer o menos possível. Mas eu já supunha o que ia acontecer. Enquanto isso, os 11 valentes soldados da Congregação Mariana, que não foram para o Congresso Marial em Aparecida, ocuparam a última fileira. Não por medo, mas porque haviam previsto um desfecho que nenhum de nós sabia. Para eles, certamente eu perderia toda a autoridade sobre a paróquia de Santa Teresinha. Mas eles me representariam. Eles continuariam a luta. De um modo tal que queriam deixar claro que a guerra continuaria até que Dom Mauro interditasse a igreja, fechasse as suas portas. Esse era, segundo o pensamento deles, o ato final e o maior temor do padre Roberto. Mas a raposa não pretendia perder um bastião tão útil e numeroso como a nossa paróquia. E longe de sua mente a ideia de interditar a igreja matriz. Ademais, o pároco era dócil, obediente, cumpria assim os seus votos rigorosamente, pobreza, castidade e obediência. E ele o dobraria com toda facilidade, para onde ele mandasse, padre Roberto iria. Contra gosto, mas iria. Os rapazes, tanto quanto os membros do grupo de combate às comunidades eclesiais de base, erraram feio e traçaram uma estratégia inútil, como eu já disse, infantil e inócua. Chegou o tão esperado momento. O bispo estacionou em lugar apropriado, reservado para Sua Excelência, diferente do estacionamento comum, e adentrou o recinto sob palmas de todos os presentes de pé. Esta explosão de alegria verdadeira, sincera, pela sua presença, inflou seu ego e demonstrou claramente que a minha cabeça estava cortada. O corpo
se moveria na direção que ele desejasse. Era o conselho paroquial. Eram, na verdade, segundo o meu juízo, um bando de covardes. Dom Mauro já esperava a ausência do vigário. O professor Edmundo assumiu o papel de mestre de cerimônias. Tão logo o bispo sentou, ele levantou-se. Logo em seguida, apresentou cada um dos membros do conselho paroquial. Dom Mauro ouvia com indisfarçado tédio. Só não bocejava, mas pôs a mão sobre o queixo e ficou esperando o momento em que ele não suportaria mais aquela fantasia, aquela ficção, o discurso formal do nosso emérito professor da Católica de Petrópolis, o qual havia planejado dar o primeiro lugar na sequência de prestação de conta dos deveres e responsabilidades da Igreja a Dona Edith Batalha, presidente do apostolado da oração do Sagrado Coração de Jesus. O apostolado era o grupo maior. Pessoas geralmente de mais de 40 anos, 35, 40 anos, todas mulheres, não haviam. No meio do relato da nossa maior e mais conhecida personalidade, extremamente amada por todos nós, era, pois, ela a maestrina do coral. Dona Edmundo tocava o órgão e ela cantava com o coral que ela ensaiava. Então, era uma pessoa muito conhecida, amada, e assim, por onde quando ela estava no pátio da igreja, todos a saudavam. O bispo, sem nenhuma cerimônia e numa demonstração de uma falta de educação brutal, a interrompeu. Ela estava dando conta do que o apostolado do Sagrado Coração fazia, quando ele interrompeu e disse que o que ele queria, de fato, era desmentir as, aspas, infâmias que um teólogo de calças curtas espalhava contra ele. Como eu disse antes, usava bermuda o tempo todo, exceto quando estava oficialmente agindo em nome do pároco. Eu me pus de pé prontamente. Assim que ele falou aquela frase, eu me pus de pé, chamando a atenção de todos. Atrás de mim, os 11 marianos acompanharam, de branco, camisa branca, gravata azul, calça preta, com sapatos e meias pretas. Eu não via. Eu estava mais ou menos no meio do grupo de assistentes e eles estavam no final. Mas Dom Mauro ficou surpreso com aquela atitude. Ele jamais esperaria que assim que eu me colocasse de pé, 11 rapazes, olhando para ele ferozmente, também imitaram meu gesto. Aquilo causou na mente dele uma impressão fabulosamente, vamos dizer assim, de que havia uma força que seria muito difícil dele vencer. Ignorando depois o fato dos meninos estarem de pé, perguntou: o que o senhor está fazendo nessa sua posição? Eu respondi prontamente: senhor bispo, como condenado, eu tenho o direito de ouvir suas acusações de pé. Foi, mais uma vez, ousado e atrevido. Mas ele realmente era uma víbora. Enquanto eu achava que começava uma batalha, ele tomava, assim, uma fisionomia de artista. Assumia outra personalidade.
Enquanto todos ficaram surpresos pelo meu gesto, a plateia inteira não entendia o que estava acontecendo, eu sabia claramente que ali ia começar uma comédia, que já tinha, na verdade, começado, mas chegaria ao ápice. Dom Mauro, para surpresa de todos, menos minha, até então com uma voz vigorosa, né, demonstrando toda a autoridade, adoçou o tom da voz e dirigiu-se a mim diretamente, como um amável pastor de almas. Disse que eu havia escolhido ficar do lado dos inimigos, exatamente com essas palavras. Marlanfe, você está do lado errado. Você está do lado dos inimigos da igreja. Eu te peço, repense, reflita, volte atrás. Lhe ofereço uma oportunidade. Mude de lado. Era o maior de todos os atos hipócritas que ele poderia assumir. Eu, do fundo do meu coração, sentia um nojo que a ponto de vomitar. Pensei no padre Roberto, na sua ansiedade por não saber o que estava acontecendo na sua paróquia, devia estar indo e vindo no pátio, para poder fumando, e assim, naquela ansiedade, eu pensava que ele podia ter uma síncope, algo semelhante, e aquilo me movia a fazer o que eu agora iria fazer. A preocupação com a vida, a segurança, não somente do padre, mas a existência e a continuidade de toda uma paróquia. São Sebastião, Sagrado Coração e a Matriz Santa Teresinha. Mas sabia que naquela mesma hora, na Catedral de Aparecida, 5 rapazes, membros da congregação mariana, sem que ninguém soubesse, disparavam um tiro mortal em pleno coração de Dom Mauro Morelli. Movido pelo cuidado amoroso pelo padre Roberto, para defender todos os membros da comunidade, levantei-me às pressas e, saindo da minha cadeira, apressadamente, apertado, fui na direção do bispo, direto. Ele jamais esperava por isso. Pus-me de cavaleiro, ou seja, dobrei o joelho direito, de lado, fiquei do lado dele, então dei a volta à mesa, né? Dei a volta, me coloquei ao lado dele, dobrei o joelho direito e coloquei o pé esquerdo sobre a terra, na posição de cavaleiro mesmo. Ou seja, ali ainda eu queria mostrar que quem estava agindo era um cavaleiro honrado, um batalhador, um lidador, como Alcide. E o bispo ficou perplexo. Ninguém conseguia entender nada. Mas eu tinha me preparado para aquele finale, grande finale. Então, nessa posição, como um cavaleiro ajoelhado, supliquei ao bispo que me perdoasse a arrogância, a desobediência impensadas, pedi para beijar o seu anel episcopal em sinal de total submissão e restrita obediência. Ele sorriu. Era um teatro digno do melhor diretor de cinema existente, talvez um Cecil B. DeMille, autor dos 10 Mandamentos, que vocês não assistiram, essa geração, mas o da minha geração assistiu. Ainda é um dos maiores clássicos do cinema. O bispo percebeu que vencera. Sorriu amavelmente e, como eu esperava, estendeu a mão para que eu concluísse o meu ato de rendição. Beijei seu anel, não toquei os lábios. Foi apenas um ato, vamos dizer assim, uma formalidade. E percebi, enquanto fazia, que, de soslaio,
que os 11 membros presentes da congregação mariana que haviam ficado estavam todos de pé, em um ato de adesão total a qualquer atitude que eu tomasse. Qualquer. Eu acho que se eu agredisse o bispo, eles viriam também dar porrada nele. Mas eu não, minha gente, eu estava com a maior seriedade possível. O assunto era gravíssimo, o momento era muito, muito sério, né? Era uma ocasião solene. O destino da paróquia de Santa Teresinha estava ali. Alia jacta est. A sorte estava lançada. Dependia somente do professor Marlão. Naquela atitude minha, de joelhos, ao ver a congregação mariana de pé, como eu disse, de camisa branca e calça preta, ele deixou escapar um sussurro. Bastava-me ter um grupo desses para conseguir meus objetivos. Eu pensei, seria. Mas voltei depressa a olhar para a estrela da ópera, Dom Mauro Morelli. Ele me ergueu, no impulso, com a sua própria mão, pegou a minha e me ergueu, e pediu que tivéssemos uma conversa sincera, a sós, em dia e hora marcada por ele. Anuí prontamente. Claro, tendo de concordar. Senão, tudo que eu estava fazendo era inútil. Mas sabia que aquele encontro seria minha destituição de todos os cargos, e não uma pacificação entre dois inimigos. Contudo, eu faria, para dar a desejada paz a todos que ali estavam, que queriam que a Igreja Matriz Santa Teresinha continuasse a sua vida, né? Era uma comunidade eclesial muito ativa e todos queriam que continuasse sendo. Assim que o bispo me pôs de pé e disse que queria marcar com o padre Roberto um dia e uma hora para nosso encontro de pacificação, era hipócrita em excesso. Fiz uma vénia e saí caminhando a passos firmes, em linha reta, dando-lhe as costas, mostrando meu desprezo por ele. E, ao passar pelo lugar onde estava minha esposa, chamei-a, ela veio, tomei-a pela mão e abandonei o recinto em uma clara demonstração de que, se o circo tinha vários palhaços, eu não era um deles. Não sei o que houve depois. O vigário, assim que eu desci, era uma escada, estava no pátio. Parecia em dores de parto. Resumiu o ocorrido rapidamente. Lhe disse que todos gostariam da desejada paz, e ele também. E ele especialmente. Pois passava a ser ainda mais admirado pelo bispo, por ter uma influência moral tão grande a ponto de me fazer colocar de joelhos, totalmente humilhado diante da autoridade episcopal. E acrescentei, o pior está para vir, pois Dom Mauro e os demais presentes logo saberão o que está acontecendo neste momento na Catedral Nacional de Aparecida. Contudo, a ação dos marianos seria atribuída a mim. Para o bispo, Dom Mauro não sabia Dom Padre Alberto não sabia de nada. Era alienado. E eu era a pessoa que agia, a eminência parda. Assim, disse isso a ele, ele se acalmou, estava visivelmente conturbado, mas percebi que eu deixaria bem. Imediatamente vieram algumas pessoas para ficar perto dele, conversar com ele e fazer com que ele ficasse descontraído. Repeti, o Senhor agora, na mente de Dom Mauro Morelli, é uma pessoa extremamente importante, de fato. Depois do Monsenhor Zé Borgiani,
ele tomava uma figura vultuosa e, beijando a mão dele, pedindo sua bênção, fui para minha casa com a minha esposa. Soube depois que tudo acontecera na maior normalidade depois da minha saída. Tudo aquilo agora era nada para o bispo. Ele não se interessava pelas pastorais de pobres, pela Liga Católica, todos os movimentos da Igreja de Santa Teresinha para ele eram inúteis. O que ele queria a revolução. O que ele queria era transformar cada uma daquelas salas no recinto de pregação da Revolução Sangrenta marxista, onde ele acreditava que era necessário matar os patrões e fazer uma infraestrutura na qual cada local, seja uma fábrica, fosse um ambiente rural, não haveria ninguém que fosse dono de nada. O Estado se apossaria de tudo e as cooperativas seriam formadas e o presidente de cada uma delas não era, vamos dizer assim, não tinha autoridade efetiva. Ele presidia como coordenador cada reunião, onde eram discutidos os temas de interesse do que hoje nós chamamos o PIB, a produção, e o Estado, que então deveria ser lulista, tomava conta de tudo, gerenciava tudo. Agora ele está feliz. Se vocês querem saber, ele está morando na Diocese da Luz, em Minas Gerais, com o nome de Bispo Emérito. É um eufemismo, né? O Papa Emérito está lá, Bento XVI, não fazendo nada. Ou seja, a palavra emérito quer dizer aposentado, falando apenas quando é convidado. Mas está com saúde. Vi o retrato dele numa missa em Aparecida, na qual ele dizia que a pior coisa para a igreja foi a visita do presidente Bolsonaro à Catedral de Aparecida, onde ele aproveitou a missa para fazer campanha política. Eu não tinha visto isso, nem sabia. Mas ele está muito bem. Está mais gordo, mas envelheceu pouco. E escapou de uma colisão de frente com um caminhão. Então, assim, voltou a ser bispo, para minha surpresa, porque ele tinha pedido para ser dispensado das funções episcopais, assumiu a Secretaria de Ação Social, né, do Governo do Estado de Minas Gerais, a pedido do ex-presidente Itamar, e o governador Aécio Neves concedeu, mas ele já tinha dito para mim, numa conversa sincera, que a política era o lugar mais sujo, corrupto, e ele se sentiu mal. Foi nomeado por Lula. Olha, foi ele que elegeu Lula. Ele e os outros pares dele. Mas ele recebeu um cargo e logo pediu demissão. No fundo, ele era sincero. Como está ainda hoje? Ouvi o discurso, vou colocar talvez ao pé da página aqui, para quem quiser saber esse discurso dele contra o presidente Bolsonaro. Então, a paz estava firmada. A paróquia passaria a ser governada por Dom Mauro Morelli, ele achava. Suas comunidades eclesiais de base se espalharia como uma peste por todas as capelas. Eu, por meu lado, saí de cena. Disse ao padre que eu veria no dia seguinte, o mais cedo possível. E me retirei do local. Na manhã da segunda, foi o encontro de Paulo Alexandre contar o ocorrido. Aí foi muito
foi muito minucioso. Aí o Paulo soube detalhadamente tudo o que aconteceu e que ninguém sabia ainda, ninguém, do que estava acontecendo em Aparecida no domingo e na segunda, porque a, a, os membros ativos do movimento marial se reuniam ali diante dos ônibus para se despedirem e perplexos com aquele folheto que foi distribuído, mas isso ainda não tinha chegado ao seu destino, nenhum deles tinha chegado ao seu destino. E a repercussão seria mortal para Dom Mauro Moreira. Paulo disse laconicamente: nosso bom bispo foi tornado uma fumaça que o vento dissipará em pouquíssimo tempo. Ganhamos, garoto. E começamos a conversar sobre maçonaria, não nos interessando mais pelo assunto Mauro Moreira. O resto deixo a cada um imaginar, mas tenho que falar ainda alguma coisa, que é a título de epílogo. O encontro com o bispo na catedral, tal como eu imaginava, serviu apenas para que ele me olhasse com desdém e ódio, um ódio satânico, diabólico, e a decisão de não mais me conceder qualquer autoridade na sua diocese. Aproveitamos ambos que 4 freiras estavam entrando e ele precisava falar com ela, e ele disse que precisava mesmo conversar com ela, e assim nos separamos sem nos despedirmos. Diante do outro, não apertamos as mãos, nenhum ato formal de despedida. Ele foi para lá encontrar as feiras, eu tomei a porta e fui embora. Estava com minha esposa. Como o Paulo Alexandre dissera, a bombástica notícia chegou na terça-feira. O bispo de Caxias era comunista. Essa frase correu por todas as dioceses do Brasil. Dom Mauro estava liquidado. Decidido a não mais frequentar a Igreja Católica, fiquei novamente, como quando saí do Mosteiro de São Bento, me recolhi, passando a ministrar meus cursos em casa, como já disse antes. A maioria dos marianos continuou em minha companhia, ia para minha casa e recebia as aulas de parapsicologia, psicanálise. Agora eu começava a dizer assim, ensaiar os primeiros passos na cabala judaica, ainda judaica, onde eu depois adentraria, né, na cabala sumeriana, e tinha notícias da vida nova da nova diocese através deles. Más notícias, pois o diabo se havia apossado daquela que havia sido a mais fiel seguidora da linha tradicionalista de Dom Marcel Lefebvre. Olha, tradicionalista é uma palavra que você deve analisar. A tradição, aquilo que sempre foi, é e deveria continuar a ser, e que um Papa, judeu e maçom, João 23, colocou um ponto final, que foi estipulado pelo Concílio Tridentino, e dividiu a igreja em duas, progressistas e tradicionalistas. Os progressistas estão aí, tomaram conta do terreno, do território. E assim, nosso vizinho do Antônio Castro Maia, Bento de Campos, era a pessoa de quem nós queríamos saber, porque ele sabia de Dom Lefebvre e dos outros bispos franceses que aderiram ao movimento tradicionalista. Dom Marcelo fundou a comunidade Pio X, que educava novos seminaristas dentro do movimento tradicionalista, a despeito de ser excomungado por João Paulo II. Desprezou a excomunhão e disse que nem foi chamado, uma coisa inédita, inaudita. Jamais alguém foi excomungado sem direito à defesa, sem ser cara a cara com o Papa. Mas ele disse, João Paulo II sabe que se me der a palavra, todo mundo vai saber da missa herética
que está sendo preparada por Paulo VI e não, que foi, né? Que foi preparada por Paulo VI e que está sendo aí agora, hoje conservou a missa, gente. Não é mais a missa em latim, mas o importante não é que era em latim, é que era a missa tridentina. Ou seja, era um primor de cabala. Puro esoterismo. Nunca mais pisei no solo da matriz Santa Teresinha, a não ser em visita informal, para conversar com o Padre Roberto, diminuir a sua angústia, e sempre ouvia as reclamações. Ele mirrava olhos vistos e adoeceu gravemente. Claro, fazia aquilo que a sua consciência negava. Também não vi domá-lo. Agora minha vida tomava um rumo que ainda hoje vivo, e vivo plenamente feliz. Isto, minha gente, é tudo. Está contado o segredo de 25 anos que eu decidi, por ordem superior, tornar público. Então, agora, Dom Mauro, na terça-feira, soube o ocorrido em Aparecida e quase que estertorou, porque ele percebeu que o Brasil inteiro sabia. Não do movimento nem dos detalhes, mas que ele era visceralmente comunista e que iríamos ter uma diocese vermelha. Isso dava a ele uma autoridade muito pequena, ou seja, a boca miúda, todo mundo falava mal dele. Embora ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo, mas ele contava com menos de 15 pessoas de pequena importância, pessoas de pouca inteligência. Então, os congregados marianos ficaram na igreja para ajudar o padre e participaram de várias reuniões das comunidades eclesiais de base, de vários planejamentos pastorais de Dom Mauro, que nunca se concretizaram. Ele realmente ficou completamente amarrado. Como dizem os evangélicos, está amarrado. Pois foi. Dom Mauro ficou amarrado. Feito na descrição do livro de Enoque, né? Amarrado com correntes, fortemente, e lançado no mar. Assim ficou o nosso majestático substituto do Papa na nova diocese de Duque de Caxias, São João de Meriti. Essa foi a história que mostra que se a maçonaria continuasse sendo o que fora antes de 1690, com homens da altura de José Castellani, Paulo Alexandre, Coré Aníbal, Henrique Jorge Silva e muitos outros. Fernando Franco, nós teríamos um mundo muito diferente. Mas o que Dom Paulo, ou que Dr. Paulo não sabia e não admitia, era que a maçonaria não tinha nenhuma autonomia. Ela era governada de Londres, desde a sua criação, o Desaguliers, Anderson e o Duque de Montagu. Isso ele não aceitava de modo algum, mas era verdade. Então, continuamos amigos. Ele jamais me pediu de volta a proposta. Tenho ainda hoje, já mostrei, com o selo original, chancelado, mas percebeu que eu era católico de fato. De fato. Meu coração era só de Jesus Cristo. E por ele eu daria minha vida se preciso for. Daria não, darei. E assim, está desfeito um segredo de 25 anos. E agora vamos passar a gravar pequenos vídeos respondendo perguntas
bastante interessantes. A primeira delas será falar sobre a figura conhecidíssima com o nome de Ouroboros. Será a próxima. Assim, terminamos aqui o nosso vídeo aos 40 minutos. Pedindo a vocês, se não deram o seu like, deem seu like. Perdoem pela longa playlist, mas para mim era muito importante, entendam, contar isto que ninguém soube, mas que teria dado ao nosso país, Deus sabe lá que destino. Agora sim, agora estava o campo aberto para as forças naturais que agiam na sociedade. E eu passava a me dedicar inteiramente ao cultivo. Assim eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo, quando falaremos sobre a serpente Ouroboros. E, mais uma vez, feliz ano novo.